Noite. Vamos para uma live para falar sobre hipertrofia hoje. Então, o pessoal vai chegando. Tem uma super convidada. Oba! Bem, acho que é um tema, assim, que... Acho que emagrecimento é um tema que sempre dá ibope. Mas entender sobre o processo de hipertrofia, entender o que funciona, entender a suplementação, entender de estratégia nutricional. E eu acho que ninguém melhor do que a Carol para conversar com a gente sobre isso. Carol teve bebê tem pouco tempo. Eu fiz uma live com ela no meio da pandemia, eu acho. Acho que foi no meio da pandemia, um pouco antes. E ela é estudante de nutrição ainda. E eu achei que era uma boa companhia aqui para estar trocando uma ideia e discutindo um pouco sobre hipertrofia. Gente, hipertrofia, se a gente pensar que a gente quer ganhar massa magra para um sprint, para força muscular explosiva, massa magra para quem faz a parte mais de fisiculturismo, o vovozinho para levantar da cama, um idoso para fazer xixi, levantar, sentar no vaso, uma mulher no pós-parto perde muita massa magra, né? Na amamentação se perde massa magra, menopausa, climatério, a gente tem toda uma mudança de composição corporal. Então, assim, a gente sempre, questão de ganho de massa magra, né, de hipertrofia, algo que, por mais que as pessoas ainda tenham um pouco de preconceito de... É, ah, eu não quero ficar muito forte, não quero tomar suplemento, eu não quero fazer musculação porque eu tenho medo de ficar tão forte assim. E, enfim, eu acho que quem treina e entende, né, e quem é da área entende que fazer musculação ou ganhar massa magra não necessariamente você vai ficar muito forte, na verdade. Para ficar muito forte, você tem que provavelmente tomar alguma outra coisa, né? E ter toda uma dinâmica aí alimentar, um volume de treino grande, né? Então, assim, é um tema que interessa a todo mundo. Vou chamar a Carol aqui para entrar, que ela já está na... Vamos ver se ela entra. Desse encontro e mandem as dúvidas. Eu recebi muitas dúvidas na caixinha. Acredito que a Carol também tenha recebido. Oba! Oi! Oi! Ai, que honra, gente, estar aqui. Meu Deus do céu, é para poucos. Desculpa, galera. Nossa, que sonho estar aqui com você, Anne. Boa noite, Carol. Boa Fico muito feliz noite. por você ter aceito o convite. A gente fez uma live há um tempão atrás, né? Na Você ainda como pandemia. estudante, É, na pandemia. Então, e eu acho que esse tema de hipertrofia é um tema que é tão... Tem algumas pessoas que têm um pouco de medo de, vou treinar, não quero ficar muito forte. Outras pessoas já querem, né, ganhar massa magra. E a questão da hipertrofia, ela vale aí para todas as faixas etárias, né? Se pensar no idoso, a gente vai ter que ter atenção ali à preservação de massa magra ou ganho. A uhum, mulher no pós-parto, né? E aí eu queria depois você falasse um pouquinho, também perde muita massa magra. muito. Então, acho que é um tema que envolve a questão tanto do emagrecimento em si, né? Que pessoas que perdem peso, às vezes perdem massa magra e a gente fica a todo custo ali querendo preservar essa massa magra. Então, acho que é de interesse aqui geral, né? Recebi muitas perguntas. Vou dar uma priorizada aqui em alguns assuntos para a gente conversar. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, assim, como que você foi parar? Foi primeiro, é, como você foi parar na nutrição, né? Você fez nutrição um Nossa. pouco, já não foi, né, Não, aos não foi minha 17 primeira. anos, né? É, Conta um pouquinho aí da sua história aí, como você foi parar na claro. nutrição. Cara, Anne, você tá conseguindo me ouvir bem com esse fone? Porque Tô, eu, tá. Então tá. Primeiro de perfeito. tudo, hipertrofia, só vou falar uma coisinha muito pontual, assim. Força, né? Hipertrofia, ganho de massa. A gente tem que entender que desde quando a gente nasce, o princípio máximo da vida é fazer força. A gente já nasce fazendo força. O que que o bebê faz quando ele começa a andar? Força, ele precisa de força para andar. Então, a gente ter massa magra e treinar força, treinar potência, treinar hipertrofia muscular, vai muito além de só estética. As pessoas têm que entender isso. É o primeiro passo para conseguir atingir alguma coisa. Mas enfim, agora eu vou me apresentar. Oi, meu nome é Caroline, meu nome é Carol. Eu sou advogada, trabalhei muito tempo na área,
Mas a minha vida inteira foi pautada em atividade física. Eu sempre fiz muita musculação, desde os meus. Meu pai, eu via meu pai treinando musculação. Ele tinha uma academia na casa dele quando eu era pequenininha. Então eu sempre vi isso, nasci com isso. Mas eu comecei a treinar musculação mesmo, que eu nunca mais parei, foi com 17 anos. Hoje em dia eu tenho 34. Então, desde os meus 17, eu treino musculação. E antes eu ia no ginásio e treinava, eu fazia musculação, ia lá, treinava. Depois de um tempo, com 26 anos, eu comecei a treinar com especificidade, que eu vi que não adiantava eu ficar do jeito que eu estava. Eu precisava de algumas coisas mais específicas para melhorar alguns pontos e tudo mais. E daí, com 22 anos, deixa eu voltar um pouquinho. Com 22 anos, eu vi que só musculação não ia adiantar a minha vida, entendeu? Eu treino dos 17 aos 22 sem fazer dieta. Eu comia quando dava, no meu lanche intermediário era uma pipoquinha da faculdade, e é assim eu ia vivendo. Daí, com 22 anos, eu percebi que se eu não mudasse a minha alimentação também, eu não ia alcançar mais nada, que uma coisa complementava a outra. Então, daí eu comecei a me interessar pela nutrição, porque nessa época era dieta da sopa, que era muito falada, dieta da lua. Então, quando a gente falava em dieta, a gente remetia à restrição alimentar. Depois, com 22 anos, eu comecei a ver que não era bem isso. Que era, nossa, que tipo, eu poderia ganhar mais força se eu comesse uma batata, por exemplo. Só que eu não entendi o porquê. Eu comecei a estudar bioquímica, daí eu fiquei apaixonada. Nossa! Daí eu comecei a fazer muito curso na graduação de Direito, eu fazia muito curso de nutrição. Daí eu falei, nossa, eu acho que é aqui que eu quero ficar, só que eu já estava me formando, tinha que passar na OAB e lá, daí eu dei uma adiada, mas conforme os anos foram passando, eu fui me apaixonando mais ainda. Daí eu falei, não tem jeito mais. Eu comecei a fazer a graduação com 26 anos, eu acho. Foi com 26. E com Uhum. 26 até agora, só estudando, congresso, curso. Quando me apaixonei por você, quando eu vi uma palestra sua sobre obesidade, meu Deus, eu falei, caraca, essa menina é sinistra. Você tinha acabado de voltar de fora, eu acho. Se eu não me engano, faz muito tempo. Daí eu falei, quando Bastante. você tinha acabado de abrir o NBA. Daí eu falei, nossa, gente, essa menina é muito sinistra. Daí eu comecei a te seguir, nunca mais parei. E você imagina a minha honra de estar aqui, né? Nossa. Maravilhoso. E assim, tem muito mito aí no que tange, acho que falar de fisiculturismo, acho que é algo mais específico, eu não sei, acho que o público aqui tem. E você começou a competir com que idade? Você Então, compete desde, parou de competir? Como só dá mais uma palhinha aí sobre a é vida que, da Carol. é que a minha vida vai mudando cada vez, sabe? Que eu tinha que escrever um livro, é tanta coisa. Mas enfim, eu comecei a competir com 26, 27 anos. Foi aí que eu comecei a competir. Fui para o primeiro Arnold de América do Sul. Fiquei em segundo lugar, já de início. E o que acontece? Eu tive câncer já, né? 4 recidivas de câncer. Então eu não posso usar esteroide. Na verdade, se eu quiser, eu até posso, porque meu IGF-1 é baixinho. Mas eu não quero arriscar, entendeu? A qualquer preço ganhar. Não quero, não Uhum. é? Não ganho dinheiro com isso, não julgo quem faz, mas assim, minha opinião para mim é que eu não quero. Então eu fui competir natural, todas as minhas competições foram sem o uso de ergogênicos. E então foi pura nutrição e treino, para ver qual era da nutrição mesmo, o que se dava, se era possível. Então a gente vê que realmente tem um limite ali natural mesmo de ganho de massa magra, a gente naturalmente a gente chega até um limite, depois disso precisa de alguns recursos, não tem como, mas enfim, comecei a competir com 27 anos, fui até o ano passado, né, antes de engravidar. Daí engravidei, treinei pra caramba, treinei mais forte, nossa, arrebentei na minha gestação de treino de força. E daí agora eu tô só ali tentando recuperar massa magra, tentando fazer a manutenção de massa magra, que é prolactina alta. Isso que todo mundo me perguntou, foi unânime na minha caixinha. Se é possível ganhar massa magra com a amamentação. Eu recebi Nossa isso senhora. também. Gente, é muito Como que difícil. está sendo sua experiência? É muito difícil. Muito. Não tem como. É humanamente impossível. Tipo, eu acho que você consegue fazer a manutenção da massa magra com estímulo mecânico, com treino de musculação ali e tentando ao Uhum. máximo se alimentar bem, dando estímulo de insulina ali, com carboidrato, tendo uma quantidade de carboidrato, um aporte de carboidrato e proteína ali ideal ao longo do dia, você consegue fazer a manutenção. Mas ganhar massa magra com prolactina alta, com progesterona, estrogênio e testosterona baixos,
e dormindo mal, impossível, entendeu? Não tem como. É humanamente Dormindo mal é impossível. maravilhoso. Nossa, não tem jeito, né? Então assim, se você souber de alguma coisa, que você é a mais atualizada, você é a dona do PubMed, praticamente. Se tiver alguma atualização, você traz pra gente, por favor. Ah, mas me conta, a gente vê muito as pessoas falando sobre que é importante fazer musculação, né? Cada vez mais a gente vê os profissionais falando e algumas pessoas com medo de fazer exercício de força para ficar muito forte, né? Tem medo de ficar muito forte. E o que a gente, pelo menos o que eu entendo e você contando, que para ficar muito forte precisa de muito ajuste de treino e alimentação. Não é qualquer pessoa que vai começar a fazer Nossa, exercício que vai ficar muito forte, né? que Eu acho que esse é um sonho. ponto. E o segundo, e outra coisa que eu vejo muito, às vezes a pessoa que quer emagrecer esquece um pouco a questão da importância da hipertrofia. E a hipertrofia é o que faz assim a composição corporal, a pessoa fica mais em paz com o corpo, né? A questão principalmente da estética. Às vezes a Uhum. pessoa perde peso, aí chega lá aos 50 quilos que tanto desejava, se olha no espelho e fala, eu ainda quero perder peso, né? E o processo de hipertrofia, se é trabalhado conjuntamente com o processo de emagrecimento ou em fases, é o que, na minha prática clínica, é o que proporciona um bem-estar, assim, com o Estética, né? espelho, né? E É. uma relação em paz ali com o corpo. Como que você vê esses dois pontos? Então, olha, o que eu mais atendo, o maior desejo das minhas pacientes, assim, no geral, Carol, elas chegam desse jeito pra mim. Carol, eu quero ficar Ter o definida. corpo da Carol. Ai, Ter o corpo da Carol. parece, belezinha. Não, elas chegam assim pra mim, Carol, olha, eu quero ficar definidinha, mas eu não quero ficar muito grande. E daí, tá. Daí eu falo, tá bom, beleza, então vamos comer. Porque geralmente todo mundo chega pra mim fazendo low carb, jejum intermitente, comendo quase nada. Então tá, então vamos comer. Você quer ficar assim? Então vamos comer. Só que daí a gente tem que explicar desde lá do início que não tem como, não tem como. Ai, quase caiu minha bandejinha aqui. Para você ficar definida, você precisa ter o que definir. Então, o que, que acontece? Você precisa ganhar massa magra, você precisa ganhar massa magra, você precisa ganhar músculo, para que quando a gente chegue no processo de emagrecimento, num cut, que a gente chama no fisiculturismo, no processo de emagrecimento, tenha o que aparecer, tenha essa definição para aparecer. Porque senão, o que acontece? A pessoa ela vai, faz muita restrição alimentar, zera carboidrato daqui, faz jejum dali, ela acaba danificando, não, pagando, custando para ela massa magra. Massa magra custa pele, custa cabelo, daí o cabelo começa a ficar envelhecido, a pele começa a ficar envelhecida, a pessoa não sabe por quê. É falta de nutriente. Nutriente, macronutriente, micronutriente, enfim. É falta de muita coisa. Então, para a hipertrofia e um desenho estético bonito, você precisa, é necessário que você faça musculação, treino resistido e tenha um aporte de macro e micronutriente ao longo do dia, principalmente proteína e carboidrato. O lipídio ali, a gordura, a gente só usa para ter uma manutenção de hormônio, uma manutenção hormonal, para não ter uma queda hormonal muito brusca, para conseguir segurar. Mas as pessoas elas precisam primeiro entender que não pode ter medo. Um primeiro ponto, não pode ter medo de carboidrato. Esse é um ponto principal, ponto principal. Obrigada. Acho que era isso que eu queria escutar, É. Carol. Nossa, se as pessoas vissem o quanto eu como de carboidrato, elas assustariam. Assustariam. Eu como muito carboidrato, muito, Você muito, come muito. quantos gramas? Porque, pô, você calcula? Esse é o Calculo. ponto também. As pessoas querem comer sem calcular a dieta, né? Ganhar massa magra sem Ah, calcular, sem comer carboidrato. é. Você calcula, né? Quanto Calculo que você tudo. coloca de carboidrato no 5 teu... gramas por Se quilo de peso. Então, só que distribui ao longo do dia. distribuo ao longo do dia. Mas o que, que acontece? É... Isso é um bom ponto para a gente falar também, que as pessoas tem as duas vertentes, né? A pessoa, quando ela está numa fase de ganho, ela acha que ela pode comer desenfreadamente porque ela está em fase de ganho. E tem a outra vertente, a pessoa que tem medo de comer o carboidrato e acabar engordando. Primeiro, para essa pessoa que tem medo de comer e acabar engordando, sim, você vai engordar na sua fase de ganho de massa magra. É necessário que ganhe um pouco de gordura. Até porque, para a gente começar uma fase de ganho, de hipertrofia, né? De ganho de massa, a pessoa tem que estar com um percentual de gordura adequado. Então, o primeiro ponto que tem que ser avaliado é como está o estado nutricional da pessoa no início dessa fase de ganho de peso ou de cut. Legal. Se a pessoa tiver com um percentual de gordura baixinho, daí a gente pode aumentar, fazer um superávit calórico ali de umas
300, 500 calorias ali a mais do gasto energético total. Uhum. Esse é um ponto. Então não pode ter medo de comer por Isso conta é disso. legal, assim. Acho que esse ponto que você colocou é bem importante, não sei se ficou claro para todo mundo. Para fazer esse superávit, é importante que exista um percentual de gordura mais baixo, Uhum. porque senão vai ganhar mais ainda e aí vai ficar mais distante, né, de baixar esse Exatamente. percentual de gordura. Então, às vezes o processo de perda de peso, ele ocorre ali, se for enfim, se tiver um sobrepeso ou a necessidade de uma perda de peso, às vezes ela precisa ocorrer antes de fazer esse processo de hiper, né, de hipertrofia. Exatamente. Exatamente. Então a pessoa ela já tá com um percentual de gordura. Olha, o nenenzinho chorando. É, Se quiser. Ah, meu bem. Daqui a pouco é aqui, tá? Se quiser parar aí, é. tudo bem, a gente volta, não tem problema. Mas, então, aqui, a pessoa que está com percentual de gordura muito baixo, que ela tá apta a começar uma fase de ganho, de hipertrofia, ela vai engordar naturalmente, porque ela tá com percentual de gordura baixo. Então, tipo, a gente precisa de um ambiente que É. sobre caloria para que haja hipertrofia muscular, porque senão não vai acontecer. E a pessoa que ela Deixa eu tá, pegar o bichinho, peraí. pode pegar, fica à Dá vontade. só um segundo. Claro, vou respondendo algumas coisas aqui. Ah, gente, vai mandando, tá? Pode ir mandando, que enquanto a Anne vai pegar o bebezinho dela, eu vou respondendo. Ai, meu Deus, olha que delícia, quanta gente legal aqui. Ai, meu Deus, só gente que eu adoro. Então, voltou já. Então não vai ter jeito mais de fazer pergunta. Parou, Vamos lá. parou. Mas é assim mesmo, aqui também. Eu dei mamar antes pra gente ter uns 40 minutos As aqui. mamas, mamas. Ai, meu Deus. O Theo Mas, mama muito ainda também, né? nossa senhora, muito. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus, minha mama. Mas então, vamos lá. Mas volta. E o segundo ponto? O Então, segundo ponto, a pessoa que come desenfreadamente. Tipo, tô em booking, vou comer sem pesar nada, já que é para ganhar massa, eu vou comer. Já que é para comer, vou comer. O que acontece? Assim também não dá, porque a pessoa, ela tem um limite ali de absorção de macronutriente. Não adianta eu é. pegar e colocar numa refeição uma montanha de arroz, 500 gramas de arroz uma mulher. Já que é para comer, eu vou comer, tá? Com 500 gramas de arroz. Não vai absorver tudo, vai acumular, vai acabar gerando mais gordura ainda. Então, tipo, tem que ter uma regra, tanto numa fase de emagrecimento como na fase de ganho de peso, ganho de hipertrofia, que peso e ganho de músculo são duas coisas diferentes, ganhar peso e ganhar músculo. Mas tem que ter uma regra, assim, a pessoa tem que pesar a comida, se ela quer ganhar quer fazer uma fase de ganho controlada, ela tem que pesar a comida. Não tem jeito. É o objetivo. Então, eu sei que você não gosta disso, eu sei que você não gosta dessas coisas de pesar comida, mas tem que pesar. É isso. Anne, Tô travou? aqui, tô aqui. Não, tô Então, aqui, tô aqui. Não, eu acho que tem que. Eu acho que é isso. Depende muito do objetivo, a questão da exato. pesagem. Não é todo mundo que precisa pesar. Tem pessoas que às vezes né, trabalhar com medida caseira, tem pessoas que têm um pouco de medo, né? Uhum. Enfim, eu acho que vai ter que trabalhar de maneira bem individualizada, né? A questão da É, pesagem. Você acha que te ajuda até hoje pesar? Mesmo já tendo pesado tanto, sim, te sabe por ajuda? quê, Anne? Muito. Sabe por quê? Eu sempre erro para menos. Eu sempre vou comer menos, porque eu ainda tenho Uhum, aquele medinho, entre aspas, de comer. Tenho mulher, gente, eu gosto de ficar uhum, sequinha. Então eu tenho esse receio ainda de comer a mais, de comer a menos, a mais. Sim, eu tenho uhum. receio de comer a A mais. Então mais, eu sempre coloca erro para menos. menos. Então eu preciso pesar para ver, tipo, nossa, então é isso que eu tenho que comer. Daí eu vou, peso, tipo, eu prefiro. Eu me sinto mais Te ajuda. confortável. Aham. Tá. Apesar de já fazer isso há anos, eu prefiro. E me fala, você falou da recomendação de 5 gramas, é o que você come hoje, em que tipo de fase? Para uma manutenção, os 5 gramas de carboidrato? Eu vi bastante coisa entre 3 e 5 gramas, né? Tem uma Tem. variação na quantidade de carboidrato, depois a gente fala de proteína. Como que você também tem uma variação grande nas pesquisas, né? Uhum, Enfim, nos trabalhos, uhum. como que faixa que você trabalha, tanto no consultório quanto para você mesmo. Então, Conta pra gente. vou te falar. Para mim, primeiro, eu tô fazendo essa de 5 gramas para mim por quilo de peso, porque eu tô amamentando. E a demanda energética é É muito absurda, né? É grande. muito grande. E eu não quero perder mais massa magra do que eu já perdi, que eu já perdi muito. Então eu coloquei lá no teto o meu carboidrato. Para a mulher é muito 5 gramas por quilo de peso.
Mas tá dando certo, eu vi que o meu corpo respondeu bem. E eu tenho uma boa sensibilidade à insulina também. Então, É tá ótimo. baixinha. Você Isso, tem mas uma. geralmente, nossa, minha insulina é tipo 2, 3, é muito baixinha. Que é ruim E, por um lado, né, Carol? Para ganhar massa magra, nossa uma insulina senhora. baixinha é pior, né? É. Então, por isso que eu tenho que sempre estar dando um estímulo Tem que nela ali subir. toda a refeição. Então, eu sempre deixo ali, agora, nesse momento, estou deixando com 5 gramas. Mas, quando eu não estava amamentando, quando eu era uma pessoa que não era mãe, eu fazia ciclo de carboidrato. Eu gostava muito, para eu deixar o meu percentual de gordura controlado e para também ficar com um volume, de uma densidade legal ali. Então, eu fazia ciclo de carboidratos de acordo com o treino, porque nessa fase, tanto de hipertrofia como manutenção de massa magra, o treino e a dieta andam juntos. Me fizeram uma pergunta até sobre o que era mais importante. Não tem o mais importante, os dois precisam conversar, que senão a gente precisa da dieta ajustada, dieta, sono e treino. É assim, come, dorme, treina. Come, dorme, treina. Enfim, treina, come, dorme. Treina, come, dorme. É Treina, come, crônico. dorme e amamenta, É, né? o processo é crônico, sabe? Tipo, de Tá. mudança de físico. Então, na hipertrofia também é crônico. É um atrás do outro, um atrás do outro. Mas voltando. Agora eu tô com 5. Antes era ciclo de carboidrato, eu ia ciclando. É, no consultório, o que que eu faço? Meu, o carboidrato é um macronutriente danado, né? A gente tem que ter um cuidado, porque tem gente que não responde bem, tem gente que responde super maravilhosamente bem. Então, é teste, né? Eu começo, a pessoa quer fazer hipertrofia, ela tá com um percentual de gordura legal, tralala, eu pego o que ela está comendo e aumento ali umas 300, 500 calorias em carboidrato ali. Eu Uhum. não faço por quilo de peso corporal. Eu Sim. pego o que ela está fazendo e aumento 500, 300, 500 calorias em carboidrato. E divido ao longo do dia. Mas principalmente nas duas refeições pré-treino. Na refeição pré e pós-treino, eu sempre concentro um pouco mais ali. Daí eu vejo que a pessoa respondeu super bem. É o caso de uma paciente minha que eu já nem sei mais o que fazer com ela. A menina tá seca, comendo 3.500 calorias, 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, nossa, meu Deus, eu não sei mais. Mas não ganha, não ganha, não ganha, né? Tá Ganha, mas ganhando. tá seca, tá ganhando, tá seca. Nossa, eu falei, gente, que incrível. Incrível, metabolismo perfeito, né? Mas enfim, eu faço isso. Eu gosto de ver, avaliar a pessoa primeiro, a individualidade da pessoa, e daí eu vou mudando em cima disso, sabe? Porque eu atendo muita mulher. Para homem é muito mais fácil trabalhar com Tá. carboidrato. Agora, para mulher tem que ter uma delicadeza, uma sutileza, principalmente quando a mulher não é atleta, que ela não vive disso. Então, tipo, eu sei que vai ter um escape ali no final de semana. Eu sei que, tipo, ela não vai estar trabalhando, ela vai estar estressada, ela não vai conseguir fazer o negócio 100%. E se ela também engordar, ficar mais retida, né? Porque não é nem engordar, ela ficar mais retida, essa Aham. sensação que o carboidrato traz de retenção, ela não vai entender. Então tem que ser muito sutil. Nossa, na prática clínica é trabalhinho de É. formiguinha. E a proteína? Como que você faz? A proteína, então, depende muito do. Eu não gosto de trabalhar com. Assim, depende lógico, né? Do nível que a pessoa tá, da fome que a pessoa tem, mas eu não gosto de trabalhar com mais de 2 gramas por quilo de peso para a pessoa que está em fase de ganho de peso. Agora, se ela estiver em Uhum. fase de emagrecimento, daí eu coloco até 3,5, dependendo do Aham. peso da pessoa. Mas agora, porque dá mais saciedade, né? Para quem não sabe aqui, né? Tá. Não sei qual que é o público, mas a proteína dá mais saciedade, então não faz sentido colocar uma proteína muito alta numa fase de hipertrofia, E você onde o volume tem é que dar muito alto. carboidrato. E o E você tem que dar volume das. carboidrato. Sim, e tem muita comida, tipo, é um superávit calórico a mais. Então tem gente que não Tá. consegue comer tanto, porque entrei de novo naquilo. As pessoas estão vindo pra gente sem comer nada, né? Sem comer nada. Então, tipo, você coloca um volume, 2.000 calorias, é bastante comida, e a pessoa não consegue, às vezes. Então, eu preciso de digestão rápida e a proteína ela dá uma prejudicada. Então, eu coloco ali entre Perfeito. 2, 1,8, não passo disso, não. Máximo 2,2. Quando a pessoa tem muita fome, como é o caso dessa minha paciente que eu te falei, que ela tá com 3.000 Você e tantas só, calorias, daí não tem jeito. Daí tem que subir. você usa proteína para. Porque daí
eu Para uso uma conferir proteína saciedade. uma proteína com mais gordura, sabe? Também. Tipo, eu vou, coloco Tá. uma carne vermelha, um Hum, salmão, quando hum, dá, né? Uma tá, sobrecoxa, coloco alguma tá. coisa mais gordurosa. Daí aumenta a proteína, consequentemente. E me conta sobre suplementação, o que você falou, né, dos esteroides, enfim, mas de suplementação, suplemento nutricional, que é ali a base para hipertrofia que você usa com frequência, Hum. não para todo mundo, ou quase para todo mundo. O que tem aí o que você Olha, usa, o que você prescreve? Conta aí pra então, gente, de eu, suplementação. nossa, Anny, eu não sei você, mas eu não vivo sem. Você também deve usar com toda certeza. Eu tenho certeza que você é atleta, raiz, super, não é nem Ironman. Você faz Ironman? Não, vou fazer em Então, julho. creatina. Creatina com certeza. Creatina, tem que usar. Não, não É. tem Você usa. jeito. Pra mim. Uso, nossa, E eu é uso. Eu só não usei na interessante da gestação. creatina, só no zona. Não, é engraçado que você fala, às vezes você prescreve e a pessoa, sei lá, um mês depois fala, não vi resultado nenhum. Assim, a recomendação é continua usando que você vai ver, né? Espera que vai. Espera uma Mas vida, meu amor. conta. Espera uma Espera, vida. espera que vem. Mas a creatina eu só não pude usar na minha gestação. Fiquei muito chateada, porque a gente sabe dos benefícios, né? Que tem Tá. na gestação, que ultrapassa a barreira placentária, que é maravilhoso. Mas eu não pude usar porque minha ureia subiu muito. Minha ureia e minha creatinina foram lá pro teto. Filtração glomerular foi demais, assim, então eu tive que diminuir. Para não diminuir a proteína do meu dia, eu Você tirei a tirou. creatina. Daí eu Tá. tirei a creatina e fiquei sem. Mas aí assim que eu parei, eu já comecei a tomar de novo para segurar um pouquinho a massa magra. Eu tomo também. Então, daí a creatina, o whey protein eu uso pouco, que eu prefiro, sempre tô optando por comida, mas eu uso. É, eu acho que são os dois que eu uso, assim, sempre. Para mim são os maestros da nutrição, assim, não tem... Eu gosto muito de glutamina para saúde intestinal. Gosto muito. Não sei o que você acha disso, mas eu gosto muito, eu vejo muito Isso é resultado em interrogável, né? estufamento É. abdominal. Eu vejo muito Você resultado em gosta? estufamento abdominal, em leak gut. Eu Uhum. gosto de glutamina e colágeno para isso. Mas Colágeno tipo 2, colágeno tipo pele, que tipo de colágeno? colágeno hidrolisado. Hidrolisado Hidrolisado. não, é o peptídeo de colágeno. Eu gosto do peptídeo de Tá. colágeno. Peptídeo É, de colágeno. Quanto que você usa? Que a eu uso. creatina é o quê? 5? De 3 a Aham, 5? eu uso Creatina. 5. 3 a 5 gramas. 5 Eu gramas. acho que eu tô com 5. Eu não lembro o que eu fiz agora, minha última suplementação. Eu acho que eu aumentei. Comecei com 3, agora eu comecei. Vou subir para 5. Foi isso mesmo que eu fiz. Porque eu fiquei com receio, né, da ureia e da creatinina subirem de novo. Daí eu fui devagarzinho. Mas enfim, eu uso peptídeo de colágeno, por quê? Porque eu tenho muito problema intestinal. Nossa senhora, também. Isso, e quando o intestino não tá bom, não tem como hipertrofiar também. Então a gente precisa Tá. cuidar ali. É um sistema incrível, né, Anne? Nossa senhora, a gente falaria uma vida inteira sobre isso. Hipertrofia Esse dá eixo pano para manga. esse eixo intestino-músculo é um eixo que se discute tem pouco tempo, né? Sim, Mas tem uma discussão importante. E aí a gente está falando aqui de hipertrofia, falando um pouco né, do hábito da Carol, e algumas recomendações que ela, né, passa no consultório para os pacientes. Mas se a gente projetar até para o idoso, nossa, esse eixo intestino-músculo é super importante, é da sarcopenia. Então dá para a gente passar esse conhecimento aqui para as outras faixas etárias também, né? Aquela pessoa que tem o intestino super desregulado, super constipado, querendo perder peso, querendo ganhar massa magra. Às vezes precisa ter um olhar ali para o intestino para dar uma equilibrada para que as exatamente. outras dois objetivos aconteçam, né? Exatamente. Legal. Então eu uso também para mais, tipo, para isso também, né? O peptídeo de colágeno e a glutamina. Então, a minha suplementação hoje em dia é para hipertrofia, creatina, o whey protein, é só para bater minha proteína Até a do proteína. dia, ou quando eu quero substituir alguma coisa, não necessariamente o whey protein eu uso todos os dias. Verisol é assim, porque eu quero, não tem necessidade. Glutamina é porque me faz bem também. Uhum. Ah, uma outra coisa que eu acho muito especial para hipertrofia, para emagrecimento, para a vida, é porque quando a gente fala de tudo, né? É difícil para as pessoas, é difícil explicar que uma coisa acompanha
outra, mas enfim, é o meu multivitamínico que eu faço, né? Que eu manipulo. As vitaminas e minerais que eu manipulo para mim, magnésio, vitamina B12, vitamina D. Então, esse combo de vitaminas que eu faço uma suplementação personalizada para mim, eu acho muito importante, porque não tem como fazer síntese muscular, não tem como fazer via de ATP para treinar bem, se não tiver um folato, se não tiver uma cobalamina, sabe? Enfim, para fazer um ciclo e produzir energia, enfim. A gente precisa de Aham. micronutrientes para conseguir fazer massa muscular também, conseguir produzir energia e tudo mais. Então, eu considero muito importante essas O vitaminas multivitamínico e você minerais. coloca em pré, de manhã, pré-treino, pela Não, manhã, e depois você fala o whey para complementar a proteína que você disse, né? Depois você fala se usa pré, pós, ou enfim, independente, e a creatina também, o horário, tá, só para o pessoal saber aqui. tá. O multivitamínico eu uso todos os dias, né? De domingo a domingo, então eu coloco no período da manhã, logo após o café da Período da manhã. manhã. O whey protein eu uso quando eu não consigo, por exemplo, eu não tô conseguindo, tipo, eu tenho um intervalo de treino, meu intervalo de treino é de meia hora da minha refeição pro meu treino. Então eu uso uma proteína de rápida digestibilidade, que no caso seria o Aham, whey protein. Agora, quando eu tenho mais tempo, uma hora e meia, eu prefiro fazer uma refeição e ir treinar depois, tá? legal. Então, é nesse momento que eu vou usar o whey protein num SOS. A creatina, geralmente eu uso no pós-treino e nos dias que eu não treino, eu uso depois do café da manhã, que tem carboidrato na minha refeição. Então, eu gosto de colocar sempre junto com uma refeição com carboidrato para a absorção ser melhor. Legal. E me fala aqui, saindo um pouquinho, a gente falou de suplementação, falamos de carbo, falamos de proteína, Hum. só também para não ficar tão longo assim, tem várias perguntas aqui, deve ter 200 mil na sua caixinha também. Nossa, tem. Agora, eu sei que você passou aqui, falou rápido do jejum, jejum e hipertrofia, você faz, você gosta, assim, eu vejo muitas pessoas ou chegam no consultório querendo fazer, outras pessoas falam, eu não gosto de jejum, eu preciso fazer. Como que você vê a questão do jejum e para hipertrofia? Bom, Então, e ruim? você quer a minha opinião? Quero a sua opinião. Então tá bom. Porque de Ó, evidência a gente é fraquíssimo, assim, o que então, tem de evidência. Ah, assim, racionalmente, na minha cabeça, não faz sentido uma pessoa que quer hipertrofia fazer jejum. Por quê? Porque a gente como eu disse lá no início, é um volume de comida alto e eu preciso estar estimulando a insulina ali toda hora para que para que haja um anabolismo. Então, não faz sentido fazer jejum. No máximo, jejum fisiológico ali para uma saúde intestinal, uma limpeza dos órgãos e tudo mais. Mas assim, jejum na fase hipertrófica não. Entra legal numa fase de perda de peso e tudo mais. O jejum encaixa super bem. Mas agora numa fase de ganho não tem como. Assim, tem uma outra paciente minha que ela treina em jejum, ela tem fase de ganho, mas ela treina em jejum. Por quê? O treino dela é 6 horas da manhã. Então, tipo assim, 8 horas da noite, ela tá batendo uma pracada de macarrão, de 300 gramas de macarrão com molho bolonhesa para treinar em jejum no dia seguinte, em jejum, com a glicose lá em cima, entendeu? Nem é em jejum. ela tá com Mas, estoque alto, né? Ela tem um estoque exato, alto ali. tem um estoque. Ela fez uma sobrecarga de véspera, né? Exato, mas é isso, entendeu? Tipo, se for ter um jejum fisiológico de no máximo ali 12 horas, 12 não, 8 horas, né? 8, 10 horas, enfim. E acaba que, tipo, se a pessoa vai treinar em jejum nesse caso, vai com estoque de glicogênio muito alto. Muito, muito, muito no dia seguinte. Mas eu não vejo sentido, não. O que que você acha, Anne? Eu também, eu acho que o jejum, assim, para perda de peso, as evidências são bem questionáveis, né? Então, o último estudo publicado no New England fala que a perda de peso é muito similar com um ano Uhum, fazendo uma dieta restritiva ou uma dieta, né, com uhum, restrição calórica com o time restricted feeding ou com janela livre, né? Na janela do período de jejum, as pessoas comiam nesse estudo 8 da manhã e a última refeição 4 da tarde. E elas perderam exatamente o mesmo peso do que quem não fez essa janela de período alimentado, né? Que comeu, sei lá, até 9 horas da noite. uhum. Nossa, Então, interessante. então assim,
Agora, o que eu acho que na minha prática funciona muito, não para hipertrofia, mas para perda de peso, aquelas pessoas, aqueles grandes beliscadores noturnos, sabe? Que Hum, terminam de jantar e são umas formiguinhas abrindo geladeira, vendo Netflix com pipoca, com bananinha. Então, se a gente limita ali uma janela de jejum, ajuda a ter menos beliscares, sabe? Dá uma organizada hum, na uhum, alimentação. Mas tem alguns estudos falando que melhora um pouco a glicemia, mas nada que seja assim, uma grande recomendação, sabe? Da gente falar para o entendi. paciente, não, faça jejum é melhor do que não fazer, sabe? Uhum, É, entendi. mas ainda acho que esses beliscares noturnos são bem frequentes, né? Então, Então, não quem está super numa fase de cutting, mas da população em geral. uhum. Depois jantar ainda está querendo comer alguma coisa, ou porque ficou com a alimentação bem desregulada ao longo do dia, e aí Faltou fazer aquela fibra, né? compensação à noite, né? Aham, É, uhum. e aí eu Mas acho que o jejum às vezes dá uma organizada. esses beliscais é uma coisa que eu gosto muito de falei hoje para uma paciente minha. Cara, eu preciso, que ela me falou exatamente isso, que ela foi num médico, num nutrologista, e ele recomendou que ela fizesse jejum de 16 horas para emagrecer, lá, lá, lá. Daí eu falei, olha, eu não vejo necessidade, mas você quer? Você quer? Tipo, porque às vezes a pessoa quer fazer o jejum. Daí ela, não, eu adoro meu café da manhã, nossa, eu não consigo. Eu falei, não, então vamos aqui, ó. Até porque o jejum nem é legal no café da manhã, que já bagunça toda a testosterona ali, a produção hormonal ao longo do dia. Mas, enfim, daí eu falei pra ela, olha, então tá, então não vamos fazer o jejum, só que eu preciso que você faça o jejum entre as refeições. Entre as refeições, eu não quero beliscada entre as refeições ali, porque eu preciso desse jejum. É ali que você vai queimar gordura, é nesse momento. Daí ela falou, não, não, tudo bem, então tá bom, então, sem jejum, só não vou beliscar mais nada. Eu falei, então, perfeito. E deixa eu te perguntar, pergunto só para a gente ir finalizando aqui. O Felipe perguntou: gostaria de saber quantas horas de treino ao dia. Qual o teu volume de treino, Carol? Ih, caiu. Se volta aqui. A Carol caiu ou alguma coisa aconteceu? Peraí. Vamos ver se ela volta. Não, mas ela volta. Peraí. Ela caiu. Ela tá voltando já. Cadê a Carol? Saí sem querer, meu Deus. Saí, Cadê a Carol? coloquei meu dedo. Eu coloquei meu dedo aqui, cheio de dedo nessa mão, saí. Pronto. Desculpa, você A falou que o Felipe perguntou Rafael volume de perguntou treino. Como que é o teu volume de quê? treino? Não sei, horas. Nossa. Nossa, de horas? Nossa senhora, eu tô muito. Agora eu não tenho mais tempo, né, gente? Agora eu sou uma pessoa que amamenta. Não, mas brincadeira, agora tá mais tranquilo, que ele tá comendo e tudo mais. Mas enfim, eu sou uma pessoa treinada já. Então, não tem como eu fazer um treino é, sem muito estímulos, sem muita variante, sabe? Eu não sei explicar isso, gente, é difícil a palavra, estou tentando achar. Enfim, eu não posso fazer um treino tão simples hoje Entendi. em dia. Eu preciso de variáveis, por exemplo, preciso fazer um drop set para destruir a fibra, chegar num nível, numa intensidade de Uhum. treino de destruição de fibra, Então, eu faço muito drop set, faço é, muitas variáveis nesse estilo, ou eu aumento a carga, mas enfim, meu volume de treino em horas, meu treino deve durar 1h20, aí dependendo do treino. Daí, em dias de membro superior, eu sempre coloco um pouco de cardio, coloco 20 minutos de cardio. Isso é outra coisa muito legal para a gente falar, sobre cardio e hipertrofia. Muita gente deixa de fazer no período de hipertrofia, no período de ganho de massa. E muito pelo contrário, é um momento muito legal de se fazer. Lógico que esse cardio ele vai ter que ser calculado na dieta para que a Em gente não déficit. fique em déficit calórico. Tem que ser calculado esse cardio também. Mas ele é muito legal para fazer para a gente melhorar a sensibilidade à insulina, porque o trabalho cardiovascular ele melhora muito. E como a glicose está muito alta, porque o carboidrato está muito alto,
a gente precisa que essa resposta insulínica esteja maravilhosa. Então, o cardio é muito bom nesse momento. Fora que ajuda no treino demais também. Nossa, como ajuda no treino? Melhora Uhum. a oxigenação, então você consegue render Legal. mais no treino. Consegue aumentar cargas e tudo mais. Mas é isso. Meu volume de treino hoje em dia, eu faço umas 25 séries. 25 séries aí, brincando. Daí, tipo, 25 séries eu Aham. de membro inferior. 25 séries de membro superior. Legal. Eu divido assim, sabe? 25 a 30 séries. É É um alto, volume é um alto, né? volume E, alto e de até treino. a falha? Tem É. Vai sempre até a falha? Não, depende. Não, depende. Não, depende do dia. O que que acontece? Eu que tô montando minha série agora. Porque agora eu que tô montando. Mas eu sempre monto assessorada Uhum. de profissionais que sempre me acompanharam a vida inteira, entendeu? Meus treinadores, enfim. Então eu sempre peço a opinião deles para ver se está tudo certo. Eles, não, Carol, manda ver. Eu gosto de fazer, por exemplo, minha divisão de treino. Eu divido 3 dias na semana membro inferior, 3 dias na semana membro superior. Tá. E um dia eu tiro de descanso mesmo, absoluto, assim, não faço nada, 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 só perna para cima. Que agora não dá mais, né? Mas antigamente dava. Era só quem Que é pode bom. fazer isso ainda, façam, perna para cima. É muito. Mas então, 3 dias da semana, então eu pego. Meu foco principal hoje em dia é melhorar meu posterior de coxa e meu glúteo. Porque meu quadríceps eu não quero mexer mais, que ele já é muito hipertrofiado para o que eu gosto, eu não quero mexer mais. Então eu faço um dia membros, exercícios só multiarticulares. Geralmente eu começo a semana só com exercício multiarticular, agachamento, levantamento terra, elevação pélvica, leg press, só movimentos Uhum. que mexam duas articulações, sabe? No segundo dia, eu faço só movimentos uniarticulares. Então eu sempre dou uma ativada antes, com um agachamento bem levinho, tal, bem completo e tudo mais. Mas eu sempre vou fazer cadeira abdutora, Aham. extensora. Como é o nome disso daqui mesmo? Enfim, aqueles exercícios na polia que são uniarticulares, stiff, umas variações de stiff. Esse é o segundo dia de membro inferior. O terceiro dia de membro inferior, eu faço um mix desses todos e coloco um pouco de carga, um pouco de Legal. variação, um pouco de repetição. Uns exercícios que são muito articulares, eu coloco mais carga, arrebento, faço 6 repetições bem pesadas e descanso mais. E daí, no final do treino ali, eu vou colocando mais repetição e arrebento de colocar mais repetição. Tipo, 15 Varia, repetições, então, né? 4 E tem séries de umas. 15, Tem, assim, drop não é 7. exatamente a minha Aí dentro área, né? Mas eu vejo muita gente falando, não, tem que treinar até a falha, sempre até a falha. E na tua prática, não, né? não. Legal. Não, não. Para hipertrofia, quando a gente fala em hipertrofia, até a gente precisa de uma. Assim, os treinos não mudam, na verdade, sabe? Quando é para hipertrofia e quando é para Aham. É perda igual. de peso. Vai ser sempre o mesmo treino. O treino é igual. O que vai mudar é quão Sim. treinada essa pessoa é, sabe? Se a pessoa for muito treinada, ela tem que. Quanto mais Que- treinada, mais treinável fica, sabe? Tem que intensificar mais o treino. Mas, enfim, não precisa chegar até a falha quando a gente está falando de ganho de massa magra. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma síntese de, assim, ganho de massa magra. A gente precisa ganhar força antes, tá? A gente vai precisar ganhar um pouco de força. Então, trabalho de força, a gente precisa fazer Uhum. ressíntese de ATP. Então, precisa ter um pouco de descanso. A pessoa foi e fez força. Máximo de força dela fez 6 repetições. Tá. Ela ficou ali descansando uns 3 minutinhos, tal, para fazer essa ressíntese de ATP, para ela Fazer de- conseguir dar o gás na próxima série dela e fazer perfeito, sabe? Daí, no próximo treino, ela vai fazer um treino mais voltado para hipertrofia. Daí, dá para usar várias variáveis, drop set, FST, são várias variáveis de treino. Mas, assim, não tem necessidade de chegar até a Legal. falha em todos os exercícios. Não tem como. É uma liberação de Absurdo. biocinas absurda, né? Uma prostaglandina, né? De inflamatória, não tem necessidade disso o tempo todo. Não tem necessidade, mas tem que ter desgaste de fibra. Então, para ter desgaste de fibra, Legal. precisa de Ó, sobrecarga. É isso. conhecemos sobre a alimentação da Entendeu? Carol, sobre recomendações que ela dá de Uhum. macronutrientes e micronutrientes. Falamos sobre jejum intermitente, falamos sobre treino.
Me fala, enfim, não sei se tem alguma. Falamos sobre ganho de massa magra no pós-parto, né? Que acho que foi o primeiro tema, todo mundo perguntou. Coisa. Você tem alguma questão que o pessoal levantou aí na sua caixinha que você queria trazer? Ou mais algum ponto que você considere importante falar? Ou o pessoal estava pedindo para você abrir a agenda, não sei se a agenda está fechada, se tem algum projeto aberto que você queira contar, queira Tá. divulgar. Cara, Vamos deixar a live tem. salva, farei o possível. Fala aí, Carol. Então, então, deixa eu te falar, eu ainda tô com a agenda fechada. Por quê? Porque eu tô com um projeto. Meu, eu estudei muito nessa minha fase de gestante, né? Porque eu queria uma nutricionista que atrelasse esporte e saúde do meu bebê, né? Eu não queria perder meu físico, óbvio que não. Eu queria continuar com o meu físico, mas dar saúde pro meu filho. Então eu estudei muito, cara, e eu queria deixar isso registrado para a eternidade. Então eu estou tentando me organizar para fazer um Legal. curso para deixar, para atingir mais pessoas, para as pessoas conseguirem pegar aí e fazer. Mas um curso para, pode ser para nutricionista também, mas eu vou Legal. falar para o leigo, Tem um sabe? spoiler Mas eu tô aí. querendo bastante fazer isso. Então por isso que minha agenda tá fechada. Por isso que minha agenda tá fechada. Agora Agora eu tô eu vou comprometida, ficar eu te vou ter que fazer cobrando. isso. É. Né, agora eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Mas eu não tenho, deixa eu ver. Eu coloquei até uns pontos que eu queria falar, mas a gente falou de tudo. O que mais me perguntaram foi assim, unânime, Anne, mas unânime. Foi sobre ganho de peso no pós-parto, né, na lactação, se era possível ganhar A massa gente comenta. magra, mas a gente já falou e, tipo, eu, eu não vejo possibilidade, sabe? Se você souber de alguma coisa, de algum paper que você queira trazer, porque eu não vejo possibilidade hormonal, não vejo um ambiente favorável para o Eu ganho de acho massa que magra eu no vou período colocar de a amamentação. minha de paper. Tem muito pouco. Na amamentação, acho que não tem quase nada, pelo que eu procurei. Eu achei algumas coisas falando sobre menopausa, né, climatério, enfim. Depois a gente pode fazer um segundo encontro sobre isso daqui a 15 anos, né, Carol? Quando a Carol Legal. estiver bebendo. Ai, não, Brincadeira. não! Mas, porque às vezes a gente acredita, vou tomar whey protein, vou ganhar massa magra. Não, não vai. Você vai ganhar massa magra se tiver treino, né? Tem que ter treino e tem que ter ajuste alimentar. Então, tem alguns Uhum. estudos só com suplementação e não tem aumento de massa magra, né? Não tem mesmo. A massa magra vai aumentar com o volume de treino. Agora, vou falar de experiência própria, né? Eu, assim, durante a gestação, assim, então, meu volume de treino de musculação, não sou o Carol, né? Eu faço triatlo, é outro, né? Outro público, outro É outro esporte, outro. esporte. Mas eu ganhei, assim, então, como eu disse, não é nada de fisiculturismo, é minha massa magra no pós-parto e agora, né? O Luca tá com 1 ano e 1 mês. Eu ganhei, é, poderia até depois passar quanto, né? Mas eu ganhei massa magra de maneira expressiva, tá? Mas é diferente, né? Não é Uhum. um. Assim, eu ganhei massa magra para o esporte que eu estou Não, fazendo, né? O sim. tipo de esporte, ganhei muita força e É. massa magra, mas tem um volume de treino, né? Faço pedalo, nado, corro, enfim. Mas Você amamentou, estou amamentando, Anne? Você tá estou amamentando ainda? amamento full, né? É, mas assim, também não fazia É. musculação antes, assim, do parto do Tom e da Ana, né? Meu terceiro, o Luca é o terceiro, né? Então, eu não acho que é, tipo, impossível, não. Tanto que você ganhou massa magra, não ganhou? Agora, não. Na gestação eu Não, ganhei muito. Não, desde o início, não, você agora não. mediu, você Perdi perdeu muita massa muita massa magra. magra. Nossa senhora, mas muita, assim, ó. Muita, 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 muita. Mas engraçado que eu perdi, Tem um assim, aqui falando, alguns. fala. Que bonitinho. Fica aqui um pouquinho, eu tô acabando já. Dá um Dá um beijinho. beijinho Aqui, nele. um beijinho. Manda um beijinho. Oi, lindo! Ai, gente, os filhos da Anne são a coisa mais linda do planeta, tá? Depois dá uma olhadinha lá. Uma olhadinha. É, mas você Coisa não ganhou, então. Você linda. perdeu massa magra. Aí Você perdeu. perdi demais. Mas eu perdi em pontos, em lugares, assim, específicos. Por exemplo, eu gosto até de falar que minha bunda saiu junto com a placenta. Meu glúteo saiu junto com a placenta. Porque, meu Deus, eu perdi muito glúteo. Impressionante. Glúteo, quadríceps, perdi demais. Nas outros pontos ali eu mantive, mas, tipo,
a glúteo e Correto. quadríceps É, foram embora. porque na gestação Embora você tem um mesmo. estímulo anabólico, né? Isso. Na gestação você tem um estímulo anabólico ali, né? Então Sim, aproveitou para você ganhar um pouco mais, é, né? na gestação, sim. Legal. Muito. Nossa, eu ganhei muita massa magra. Eu fiz uma fase de ganho uma fase hipertrófica, né? Na minha gestação, treinei força, ou seja, eu tenho muita. Minha força Legal. melhorou muito depois da gestação. Eu me alimentei muito mais do que eu me alimentava antes, então ganhei Leva massa. tia Então Ana. depende muito de como É, está o status é, atual da Pode pessoa, me né? levar tia Como ela tá Ana. é. saindo, o start dela. Legal. Daí, E Carol, adorei. Tô aqui com as pessoas que eu não conseguiram dormir também. ainda, aqui acordadas, já tarde de férias, Vai colocar o lá povo para agarrar esse dormir. serviço. Olha, adorei o nosso encontro hoje. Depois a gente faz novos encontros aí para falar só sobre Gostei muito. o período de amamentação, de repente, gestação, o que que a gente pode ajustar e Nossa, ajudar aí um público, um número com maior de vários graus. pessoas, né? Que eu acho que é nosso papel, é trazer o que que funciona, sem É, terrorismo, sem modismo, né? E fiquei muito feliz aí com as suas exatamente. trazer de forma tão aberta, tão simples e tão clara o que você costuma fazer, o que você acredita. Então, estou aqui realizada com o nosso encontro. Muito obrigada. Ó, Ah, eu também. Nossa, eu tô tão feliz, Anne. Obrigada nossa, por esse convite. ó, Que honra mesmo. Obrigada, viu, de coração. Nossa, e obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente, viu, até obrigada, agora, gente. Tá né? Tá tarde já, né? tarde. Ó, beijo. Tchau, tchau. Manda um beijo pra todo Manda, mundo aí. manda beijo Agarra pro esses Theo. gostosos Ó, pra mim, tá? tchau. Beijo, tchau, fica com Deus.